Fala família, tudo tranquilo? Eu sou o Bruno de Paula e esse é o nosso mini curso, o básico da matemática para o Enem. A nossa ideia aqui é construir uma base sólida para você conseguir avançar no estudo para o Enem de forma tranquila, de forma confiante. Apesar do nome desse curso ser o básico que eu preciso saber de matemática, isso daqui vai me ajudar nas questões que são hiper fáceis, as questões médias e as questões difíceis da sua prova. Porque muitas vezes a gente está estudando, eu entendo extremamente o log, trigonometria, função do segundo grau, mas eu não sei passar para o outro lado, eu não sei multiplicar um número com vírgula, eu não sei dividir com vírgula. Então o objetivo do nosso curso é construir essa base sólida. Tranquilo? Segue o vídeo aí para nossa aula. Tamo junto. Vamos lá, família, falar sobre dicas de divisão. Primeira coisa que eu quero que você veja são critérios de divisibilidade. Bruno, o que significa isso? Eu quero que você olhe para um número e eu quero que você consiga reconhecer possíveis números que consigam dividir ele e dar um resultado inteiro. Então a gente tem alguns critérios, na verdade tem bastante critérios, mas eu vou te passar aqui o básico. O básico é o suficiente para você já mandar muito bem no Enem, tá bom? Então, primeiro, bem simples, quando é que um número ele vai ser dividido por 2? Quando é que você consegue dividir um número por 2 e dar um resultado exato? Ele necessariamente tem que ter o seu último algarismo par. Então, ele tem que terminar, então ele termina em par. O último algarismo deve ser par. Desse jeito, a gente sabe se o número vai ser dividido por 2 ou não. Então, nesse caso, 24 é dividido por 2, 1000 é dividido por 2, e esses dois carinhas são números ímpares, não consigo dividir por 2. O mais simples de todos. Então, vamos lá. Divisível por 3. Esse daqui, ele é menos simples que o 2, mas é útil pra caramba já. O que você vai ter que fazer? Você vai somar os algarismos, então a soma dos algarismos é múltiplo de 3. Pô, Bruno, como é que eu vou saber os múltiplos de 3? Na verdade, é basicamente isso que você está me perguntando. Sim, só que geralmente, cara, a soma dos algarismos, elas vão dar o quê? Vão dar ali 3, pode dar 6, 9, e basicamente é só isso. Por que só isso? Porque quando começar a dar 12, o que você faz? Você vem e soma esses algarismos de novo. Quais são as somas desse algarismo? Desses algarismos, né? Na verdade, qual é a soma desses algarismos? Troquei ali, ó, no plural. É 1 mais 2, e isso dá quanto? 3. Aí você volta para cá. Então, basicamente, a soma dos algarismos tem que dar um resultado entre esses três aqui. Se der um resultado maior, é só você somar os algarismos da soma dos algarismos. Pegou a ideia? Vamos ver aqui, por exemplo. Se eu quero descobrir se 712 é um múltiplo de 3, eu venho e somo os algarismos. 7 mais 1 mais 2, isso daqui vai dar 10. Como isso aqui está dando 10, então esse cara não é um múltiplo de 3. Simples assim. Vamos para o próximo. Quero ver esse carinha aqui, ó. 4 mais 0 mais 5. Opa, Bruno, isso dá 9. 9 é um múltiplo de 3. Então esse carinha vai ser divisível por 3. Você consegue dividir e achar um resultado exato. 2025. 2 mais 0 mais 2 mais 5. Opa, deu 9 de novo. Então esse também é um múltiplo de 3. Beleza. 373. Pô, tem 3 pra caramba. Vamos ver. 3 mais 7 mais 3 vai dar 13. 13 não é um múltiplo de 3. Tá com dúvida? Faz 1 mais 3. 1 mais 3 vai dar 4. Isso não é um múltiplo de 3. Então esse cara não é. Lembra, sempre que a soma for um número maior do que 9, você pode fazer a soma desses algarismos para saber se é um múltiplo de 3, igual a gente fez, né? Achamos isso como soma e depois vimos esse resultado para saber se é um múltiplo de 3. É uma parada recorrente, você pode ficar fazendo várias vezes, se for um número muito grande. E esse aqui, que é um número bem estranho, quando você faz essa soma, 1 mais 1 mais 1, isso daqui vai dar 3, então esse cara é um múltiplo de 3. Irmão, saber isso daqui, ó, te bota uns passos à frente, tá? Isso aqui é muito interessante. Ah, Bruno, como é que eu vou usar isso? No meio de uma operação, você quer saber se dá para simplificar uma fração, por exemplo, por 3? Então você consegue aplicar esse critério. Você está fatorando um número para calcular MMC, por exemplo, calcular MDC, para achar uma raiz. Esse critério aqui é importante. Até tô fazendo uma continha, esse critério é importante, tá bom? Por 5. Como é que eu sei que um número ele vai ser divisível por 5? Se esse número ele é um múltiplo de 5, ele necessariamente tem que termina em 0 ou 5. Simplesão assim, vê o último número, terminou em 0, terminou em 5, é um múltiplo de 5, tá? Nesse caso, eu termino em 5, múltiplo de 5. 703 vai dar para dividir por 5? Não. 18 vai dar? Não. 400 vai dar? Sim. Easy. Pô, Bruno, por 10? Aí é mais fácil ainda. Termina em 0. Cara, deixa eu te falar uma parada aqui importante. O 10, isso daqui vai acontecer para o 10, é simples da gente observar, depois você pode replicar isso para outros valores. Ele é o 2 vezes 5. Então, ele tem que obedecer o critério do 2 e o critério do 5 simultaneamente. Qual é o critério do 5? Tem que terminar em 0 ou 5. Qual é o critério do 2? Tem que terminar em um número par. Qual desses dois aqui é par? Só esse daqui. Então, necessariamente, terminando em 0 vai ser múltiplo de 10. Por que eu estou te falando isso? Quando você observa qualquer número, por exemplo, se você quiser saber o critério de divisibilidade por 6,
6 é 2 vezes 3. Então é só você obedecer o critério do 2, que é ser um número par no final, e obedecer o critério do 3, que a soma tem que ser um múltiplo de 3. Obedecer os dois critérios, o número é múltiplo de 6. E assim por diante. Beleza? Vamos lá, tem que terminar em 0, então esse cara não vai ser, esse daqui vai ser, esse daqui vai ser e esse daqui não vai ser. Irmão, esse é o básico. Se você sabe esse básico e sabe fazer as composições, você já consegue fazer um monte de divisão de cabeça, na verdade perceber se esse número é dividido por outro de cabeça, beleza? E agora eu vou para umas dicas práticas. Umas dicas onde não necessariamente eu vou aplicar esse critério, tá? Mas eu vou te dar algumas dicas aqui de divisão. Vamos lá. Primeira dica de divisão. Como é que eu divido um número por 2? Quando esse número ele não é divisível por 2, que é o nosso caso aqui. Aí eu gosto, cara, de fazer a seguinte composição. 143, por exemplo. Eu pego aqui, ó, o número par que é menor do que ele, faço a divisão por 2, e depois eu junto com aquela única unidade ali para fazer a divisão por 2 também. Então eu separei o 143 em 142 e mais um umzinho. Por quê? 142, na hora de dividir por 2, isso daqui vai ser um número par, né? É um número par, vai dar para dividir, deu quanto? Deu 71. E esse pedacinho, toda vez que eu precisar dividir, vai dar meio. Então, 71,5. Então, basicamente, um número ímpar, quando você for dividir por 2, basta você pegar o par anterior a ele e acrescentar esse meio. Pô, Bruno, só isso? Só isso. Por exemplo, 71 divididos por 2. Você vai fazer de cabeça. Pô, 70 divididos por 2, 35. Então, vai ser 35,5. 157, você vai focar no 156. Bruno, 156 de cabeça eu não consigo. Isso daí é treino. 156 de cabeça vai dar pra gente 78. Então, o nosso resultado aqui, 78,5. 156 de cabeça, como é que eu faço isso para dividir por 2? Eu separo de dois jeitos. Eu separo o 140 mais o 16. Que são dois números que eu conheço bem a divisão por 2. O 140 vai dar 70 quando eu dividir por 2. O 16 vai dar 8. Por isso que eu sei que o resultado é 78. Beleza? Bruno, por que você não pegou o 150 e o 6? Porque o 150, quando eu vou dividir por 2, eu basicamente estou pensando na divisão do 15 por 2, que é um número quebrado, né? Eu sei que 150 por 2 é 75. Eu sei. Mas quando eu penso no 140 e no 16, na verdade eu estou dividindo 14 por 2, que é muito mais rápido. É 7, só que como era 140, eu acrescento um 0. Então eu faço 70 e o 16 divididos por 2 dá 8. Eu faço essa decomposição, você pode decompor do jeito que você quiser. O importante é você entender que você está dividindo o número par anterior e acrescentando meia unidade, por conta desse raciocínio aqui de cima, tá bom? Pô, agora é uma das divisões mais legais que a gente tem, né? Dividir por 10 é só você voltar uma casa do seu número. Se ele terminar em 0, eu posso só cortar o 0. Sem armar continha, galera. Não vai armar conta para fazer isso. 300 divididos por 10, ó, tem 0 para cortar? Tu corta. Dá 30. Bruno, não tem 0 para cortar. O que eu faço? Eu volto uma casa, então. Então, vai ficar 1,4. 77 por 10, corta 0, volta uma casa. 7,7. 181 por 10, corta 0, volta uma casa. 18,1. E nos outros casos ali? Isso aqui, cara, coloquei uma parada bem importante. Uma vez que eu tenho esse raciocínio, eu consigo replicar isso para qualquer potência de 10. Por exemplo, eu quero dividir aqui, ó, por 100. Quando a gente vai dividir por 100, eu tenho que cortar aqui 2 zeros e eu tenho que voltar 2 casas. Repara só por etapa, ó. Aquele 0 que eu cortei, pode cortar com esse. Então, basicamente, a conta virou um 68 divididos por 10. Significa que para cortar esse 0, eu tenho que voltar mais uma casa, resultando em 6,8. E eu posso fazer isso para qualquer potência de 10. Mas a mágica, ela está aqui. Quando o número que eu estou dividindo, ele não é uma potência de 10. Então, eu acabo tentando misturar essas duas essências. Bruno, de que jeito? Aqui, basicamente, eu só vou enxergar a divisão do 72 pelo 2. Por quê? Esse 0 eu consigo cortar. Foca na divisão 72 por 2. Isso vai dar para a gente 36. Só que, na verdade, ainda tem esse outro zerinho que faz a minha vírgula andar para a esquerda. É como se eu ainda tivesse que fazer, ó, 36 divididos por 10. Por quê? Eu basicamente dividi o 72 por 2, mas ainda tem aquele 10zinho ali para dividir. Quando você enxerga nisso no formato de fração, eu sei que nessa aula a gente ainda não trabalhou fração, é como se originalmente eu tivesse isso aqui, ó, 72 divididos por 20, e a gente estivesse simplificando isso daqui, gerando 36 por 10. É como se a gente estivesse fazendo isso. Então a minha dica para você é, quer pensar isso de uma forma direta? É só você pensar por etapa. 72 divididos por 2 vai dar 36. E os zeros, como é que eu faço? Se tiver como cortar, corta. Se ainda tiver um zero aqui na parte da divisão,
você vai cortar ele e voltar uma casa, dando 3,6. Aqui é a mesma coisa. O que eu vou fazer? 48 divididos por 3 vai dar 16. Bruno, não tem zero para cortar. Beleza. Se não tem zero para cortar, esses 3 zeros aqui para eu poder eliminar, eu tenho que andar 3 casas com a vírgula para a esquerda. 1, 2, 3. Ficando 0,016. Então eu consigo dividir, por mais que o meu divisor seja um valor muito grande, se ele tiver bastante zero, não tem tanta influência assim pra gente, tá bom? Vamos lá. Dica que, sim, é matadora de questão. Ajudar alguma coisa que ajuda a dividir por 5. A gente já viu que tem como a gente fazer uma multiplicação por 5 de maneira mais fácil, né? Se eu quero multiplicar por 5, o que eu faço? Primeiro eu multiplico por 10 e depois eu divido por 2, já que 5 é a mesma coisa que 10 sobre 2. Aqui a gente vai ter uma parada equivalente. Se eu quero dividir por 5, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o contrário do que era feito antes. Vou até escrever aqui, ó, multiplicar por 5. Primeiro eu multiplico por 10, depois eu divido por 2. É essa conta que a gente faz, né? A gente acrescenta um zero e pega metade. Para dividir por 5, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 10 e eu vou multiplicar por 2. É totalmente o oposto do que está escrito aqui em cima. Totalmente o inverso do que está escrito ali em cima. Por que isso, Bruno? Porque dividir por 10 é só voltar uma casa e multiplicar por 2 é dobrar. Então eu vou voltar uma casa e vou dobrar. Aqui, ó, volta uma casa, vai ficar 3,3, né? Desse 3,3 você vai dobrar. 6,6. Você faz a divisão bem rápido. Pegou o esquema? Ó, volta uma casa, 7,1. Dobra o 7,1. 14,2. Mas vamos lá. 69 divididos por 5. Volta uma casa, 6,9. Esse 6,9 vou dobrar por 2. Repara que alguns eu estou escrevendo porque eu tenho que pensar melhor de cabeça. Como é que eu vou fazer 6,9 vezes 2? Eu posso fazer o 6 vezes 2 e depois o 0,9 vezes 2 separado. 6 vezes 2 vai dar 12 e 0,9 vezes 2 vai dar 1,8. Soma esses resultados, 13,8. A nossa ideia é você conseguir fazer isso aqui de cabeça, treinar de cabeça. Obviamente, você pode fazer uso do papel para te auxiliar e vai ser muito mais rápido do que fazer a conta de forma convencional. Tá? 80 divididos por 5, volta uma casa, que nesse caso é só cortar o zero, e multiplica por 2, 16. Irmão, número que termina em zero, para você dividir por 5 é muito fácil. Pô. Ó, 90 divididos por 5. Volta uma casa, multiplica por 2, 18. Padrão. Ah, Bruno, quero mais informação. Joga aqui então, ó, 750 divididos por 5. Volta uma casa, multiplica por 2. 75 vezes 2, 150. Acabou. Sem mistério, família. Pô, isso aqui é sinistro. Vamos lá. Dividir por 4 e dividir por 8. Qual é a dica aqui? Eu faço isso daqui não é uma regra, tá bom? Isso daqui é o que eu costumo fazer e de cabeça funciona muito rápido. Dividir por 4, eu preciso entender que o 4 é, na verdade, um 2 vezes 2. Então, dividir por 4 é pegar a metade da metade, não é isso? Pega uma barra de chocolate e divide ela em 4 partes. Você vai pegar a metade, depois você vai pegar a metade da metade. Então, esse pedacinho aqui, ó, é o resultado da metade da metade. Então, você vai fazer exatamente isso. Metade da metade. Essa é a dica. Metade de 300, 150. Metade de 150, 75. Foi. Beleza? Você pode até fazer fazendo de cabeça. 122. Pega a metade do 122, 61. Pega a metade do 61. Lembra, número par? O que você faz? Pega a metade do 60, que é 30, e meio. Padrão, pô. Sem mistério. Vai pegando a metade da metade. Pô, Bruno, então dividir por 8, já que o 8 é um 2 vezes 2 vezes 2, eu vou pegar então metade da metade da metade? É. E por que isso, cara? Porque geralmente é muito mais prático. Geralmente. Você vai ter que ter esse feeling. Como é que você tem esse feeling? Treinando, fazendo exercício todo dia. Você não vai fazer isso na hora da prova, apenas, tá? Você vai treinar daqui até lá. Então, por exemplo, 420 é o original. Vamos pegar a metade dele? Vai dar 210. Então, divide por 2 de novo, vai dar 105. Divide por 2 de novo, isso daqui vai dar 50. Opa! E 2,5. E assim, é uma parada tão prática que você se acostuma a fazer esse raciocínio. Então, assim, vai ficando natural. Beleza? Então, aqui, ó, só para você entender. Peguei a metade, dividi por 2. Aqui, dividir por 2 de novo é como se estivesse dividindo por 4. Dividir por 2 de novo é como se estivesse dividindo por 8. Ah, Bruno, quer dividir por 16? Posso fazer isso mais uma vez? Pode, pô, exatamente isso. Beleza? Aqui, ó, vamos pro próximo. 144 divididos por 8. Então, ó, pega a metade, divide por 2. 72. Divide por 2 de novo. 36. Divide por 2 de novo, 18. Caramba! Então, 18 é o meu resultado. Beleza? De novo, divide por 2, depois divide por 2, depois divide por 2.
Show? Galera, isso daqui são dicas. Obviamente que você não vai assistir um vídeo desse, você vai aplicar tudo de uma vez, até porque, pô, tu tem que ter uma memória muito absurda. Eu quero mais que você tenha a construção do raciocínio, que você tenha a construção da ideia. Porque o meu objetivo é que você tenha liberdade para ter esses próprios raciocínios sozinho, você construir isso sozinho. Beleza? Aqui na descrição eu estou colocando o link para um grupo no Telegram totalmente gratuito, 100% gratuito. Qual é a ideia? A gente está formando um grupo de pessoas que querem melhorar sua nota no Enem, querem melhorar seu desempenho no Enem. Então lá a galera está escolhendo aulas que eu vou postar aqui no YouTube, a gente vai fazer live e eu também vou colocar lista de exercícios. Show? Acompanha comigo.